E aí, tudo bom? Hoje eu tô aqui crochetando? Não! Hoje eu estou aqui, gente, dobrando roupa. É. Porque às vezes as pessoas acham que fazer crochê é a única coisa que crocheteira faz. Mas não, gente. A máquina de lavar já fez a parte dela. O tempo já fez a parte dele. E eu estou fazendo a minha. Ah, Sirlene, mas você não passa roupa pra guardar? Não. Por que eu não passo roupa pra guardar? Porque a gente tá em obra aqui, né? Nós estamos em obra. Então eu estou sem guarda-roupa e a gente coloca tudo empilhadinho. Então eu só dobro assim, né? Dobro em três porque eu coloco as roupas assim, ó, nas gavetas assim. Fica mais fácil de pegar. E aí eu vou lá e dobro e coloco lá. Mas vocês não querem saber da minha vida, né? Vocês não estão querendo saber da dona de casa, Sirlene. Mas eu vim aqui hoje conversar com você. Alguma coisa que eu tava pensando esses dias, porque eu vejo muitas vezes as pessoas falando assim: ai, eu preciso me livrar de tal pecado, preciso me livrar da pornografia, eu preciso me livrar disso, de aquilo. E eu gostaria de compartilhar com você algo que pra mim foi muito dolorido me livrar. Quando eu tinha uns 14 para 15 anos, os meus pais se separaram. E nisso que os meus pais se separaram, eu me revoltei contra Deus, eu briguei com Deus por causa das pessoas. Tanto que quando alguém se desvia, assim, que eu encontro da rua, se desvia da rota, eu falo assim: o que os homens fizeram que você ficou com raiva de Deus? Quem me conhece já viu que eu faço essa pergunta. E aí, eu comecei a fumar, eu comecei a beber. Eu me lembro de um ano novo que eu fui passar com o pessoal. Gente, eu trêbada. É muito engraçado, né? Quando a gente é de Deus mesmo. E até quando a gente quer dar umas bolas fora assim, a gente vai pra Deus, né? Aí eu tava. Gente, eu lembro que eu tava muito bêbada. Muito bêbada. E eu tava vomitando muito. E eu tava tomando Guaraná em pó, bebia, vomitava, eu bebia, vomitava. Era uma coisa horrível, gente. É um treco muito sinistro. Eu não. Eu não. Hoje em dia, graças a Deus, isso não faz parte de mim. Tenho pavor de bebida alcoólica hoje. Mas foi nessa fase. E nesse dia, eu me lembro que eu tava bebendo muito e um violão veio parar na minha mão. E adivinha qual música que eu cantei, gente? Vou ficar assim pra ficar mais claro. Adivinha qual música que eu cantei? Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvor. Gente, imagina eu, bêbada, no meio de um bonde bebum, um pessoal lá usando coisa que não deve, e eu lá cantando: celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Porque era uma das poucas músicas que eu sabia tocar no violão. Era essa e aquela: ó Deus, tu és o meu Deus, sorte a minha fortaleza, minha alma tem sede de ti, Senhor. Então assim, gente, oh meu pai, cada coisa, né? Mas mesmo fora da presença de Deus, não sei, gente, é umas coisas que Deus faz assim que a gente, né? Aí eu voltei pra igreja, Deus usou a Cibele e o Wellington. Principalmente a Cibele, gente, era incrível. Eu fui morar com a minha avó, eu briguei com a minha mãe, eu fui morar com a minha avó. E naquilo eu bebia o dia inteiro e ficava acordada. Aliás, eu bebia a noite toda e dormia o dia inteiro. E eu vomitava na casa da minha avó.
maior vexame, assim. E a Cibele, velho, cuidava, ela limpava meu vômito. Sabe, se eu sou cristã hoje, uma das pessoas que eu muito devo é a Cibele. Ela tem uma história comigo, né? E quando ela e meu irmão se separaram, eu sofri muito. Foi um dos divórcios da minha família. Todos os divórcios dos meus irmãos eu sofri muito, né? Porque quem perdeu, porque eu sempre fui muito amiga das minhas cunhadas. Eu amo de paixão todas as minhas cunhadas e ex-cunhadas. Eu continuo chamando elas de cunhadas até hoje, né? Neuza, a Zerê que já tá com o Senhor, a Cibele, as amo de paixão, a Wilza também, né? E tem as atuais, né? Então eu sou apaixonada pela Neiva, pela Andréia, pelas Andréias, gosto de cada uma delas, assim, e me dói muito o divórcio dos meus irmãos, me doeu muito. Né? Mas a vida é deles, a escolha é deles, eu não posso me meter, né? É eles, né? Então, e também não posso julgar, tá? Eles participaram do casamento, eu não. Então, assim, eu me lembro que a Cibele me trouxe para Jesus e o Wellington, e eles me trouxeram para a Metodista do Santo Agostinho. E tinha uma moça lá uma senhora chamada Leila, mãe da Gleice, e ela contava, eu participava da escola chamada Escola de Catecúmenos, né, que era a escola dominical, que tinha uma classe antigamente que preparava, você vinha de outra denominação, você tinha que se preparar para o batismo, essas coisas assim, ou para ser membro, você ficava 6 meses lá na sala da Fatinha. Beijo, Fatinha, se estiver vendo. Então, E a Leila contava testemunho, que Deus libertou ela disso, libertou ela daquilo. E o pastor Nilo foi um pastor assim, antigamente a gente tinha pastores de verdade, né? Hoje em dia tá difícil de achar pastor, mas o pastor Nilo foi pastorzão e ele me apoiou e tal. Só que eu não conseguia me livrar do cigarro. Eu não conseguia me livrar disso. E aquilo era uma vergonha pra mim, porque, poxa, as pessoas me viam cantando, eu já tava cantando, mas eu não conseguia e aquilo me deixava triste. E isso tudo escondido, né, gente? E o pastor tal, e as pessoas... E aquilo acabava comigo, porque eu ainda tava fumando, sabe? Eu não bebia mais, mas eu ainda fumava. Não fumava 2 maços de cigarro por dia, igual eu fumava antigamente, mas eu fumava ainda. E aquilo acabava comigo e eu comecei a fazer uma oração. Senhor, cada vez que eu colocar um cigarro na boca, eu quero passar mal. Gente, pra que eu fui fazer essa oração? Deus escuta as nossas orações. E eu já paquerando o Lúcio, meu marido, né? A gente conversando, a gente era amigo e tal. E aí eu comecei a orar e sim, e todas as vezes que eu botava um cigarro na boca, na primeira tragada, assim, gente, rodava tudo, parecia que ia cair. Sabe o dumping? Quem é bariátrico sabe o que é dumping, né? Dá tudo uma vez, você não sabe se dá vontade de por cima, por baixo, frio, calor, parece que você vai morrer. E começou meio que dar um dumping em mim quando eu usava cigarro. E eu dava 1 ou 2 tragadas. E ali Deus começou o processo de libertação, foi um processo. Ai, Sirlene, por que você tá relembrando a sua história lá do passado? Né, você já é a mãe, você não tem nada a ver mais. Realmente, gente, eu não gosto de pensar, eu não gosto de falar com o que o diabo fez na minha vida, não. Porque eu prefiro me focar naquilo que Deus fez. Ai, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Eu não gosto. Mas eu queria te contar essa experiência, porque Deus tem falado muito com o meu coração para compartilhar isso. Porque às vezes você tá aí e tá lutando contra o pecado e você quer ser santo e você não tá sabendo como orar. E aí, hoje, eu quero te falar, começa a orar, Senhor, se você, no meu caso, era o cigarro, Senhor, toda vez que eu fumar eu passe mal. Senhor, sei lá, se é pornografia, se você tá com vergonha, compartilha com alguém, não fica sozinho. Sabe, não fica sozinho, procura um irmão de oração. Eu louvo a Deus que eu tenho aqui em Volta Redonda, Silvana. Eu tenho meus pastores lá de Belo Horizonte que até de vez em quando perguntam, Sirlene, como é que você tá? Que não sei o quê. E eu sei que se eu estiver passando por um aperto, eu posso ligar correndo. Quantas vezes morando aqui eu já liguei lá pra Belo Horizonte, lá falando, fulano, ora comigo porque eu tô... Teve um dia que eu achei que o Caleb ia morrer.
E eu liguei pra pastora Eliane, eu falei, pastora Eliane, isso. E ele orando comigo, ministrando comigo, tal. E assim, você... Primeira coisa, ora. Segunda, procura ajuda. Ai, Sirlene, mas é pornografia, eu sou mulher, Cara, a vergonha, eu brinco com o Caleb, vergonha é matar, roubar, não levar e descer preso. Eu sei que esse vídeo tá longo, eu não gosto de vídeos longos, mas eu gosto, eu tenho sentido que Deus tá querendo falar e te libertar, porque Deus quer te tirar dessa amarra, Deus quer te tirar, sabe? É igual aquela música do Diante do Trono que a gente canta, quero ser livre pra adorar. Sabe, você quer ser livre, mas esse pecado tá te prendendo. Às vezes não é pornografia, às vezes, igual, por exemplo, uma coisa que eu me descobri é que eu gosto de fofoca. Eu amo fofoca, fofoca é uma delícia. E eu tô lutando. Sabe como eu tô lutando? Ficando quieta. Às vezes no meio das conversas assim eu fico quieta. E quando eu vejo que alguém tá começando a falar de outro, eu pego e dou uma saída. Porque é gostoso falar dos outros. E eu tô lutando contra esse pecado agora, sabe? Eu tenho lutado, Senhor, porque, assim, às vezes é adultério, mas é fofoca também, é pecado, sabe? Jeitinho brasileiro, sabe? Não passar, às vezes, só pode entrar pra direita, a gente quer dar um balãozinho assim na esquerda, assim, dar uma de migué, assim, jeitinho carioca, jeitinho malandrinho de ser. Isso tudo é pecado e às vezes a gente precisa de ajuda, procura ajuda de alguém que ora, de alguém que jejua, de alguém que é sério, que não vai sair contando a sua vida pra todo mundo, sabe? Então, assim, procura ajuda, sabe? A Bíblia fala que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. A Bíblia fala que no final dos tempos aquele que é sujo, suje-se mais, aquele que é limpo, purifique-se mais. Procure se limpar, Jesus está voltando. Ai, Sirlene, mas você venceu porque você é forte? Não, cara, eu não sou venci porque eu sou forte, não. Eu venci porque alguém me ajudou, alguém estendeu a mão, cara. Foi a Cibele, foi o Wellington. Eu sou muito grata pela vida deles. Então, assim... E hoje eu tenho meu esposo, sabe, que o Lúcio me chama a atenção. O Lúcio fala assim, Sirlene, você tá fazendo isso errado. Eu tenho a Silvana que fala, Sirlene, eu tô preocupada com você nisso. Arruma nisso, arruma naquilo. Então, assim, gente, procura ajuda. Ore ao Senhor, fala, Senhor, toda vez que eu for olhar uma imagem que eu não tenho que olhar, me ajuda a tirar, me ajuda... Sabe, faz um jejum de filme, faz um jejum de televisão, faz um voto, sabe? Procure ajuda de alguém sério, de um cristão sério, comprometido com a palavra. Olha, eu tô nisso, anda comigo, me cobra, sabe? Me discipula, me ajuda, procura um pastor sério. Eu sei que pastor de sério hoje em dia tá difícil, mas procura um pastor sério, procura um cristão sério, um discipulador sério e vai procurar ajuda. Porque a gente precisa se limpar, a gente precisa se purificar. Eu quero orar por você. Deus, eu te louvo porque o Senhor me libertou. Eu te louvo porque o Senhor me restaurou. Eu te louvo porque ainda há tantas coisas em mim para mudar, tantos pecados, Senhor, de estimação, que são tão gostosos. Às vezes é glutonaria. Oh, Deus, obrigado que o Senhor me livrou da glutonaria. Né? O Senhor usou a bariátrica para me ajudar a me livrar da glutonaria. Hoje eu penso muito o que eu vou comer. Senhor, obrigado porque o Senhor tem me livrado da fofoca a cada dia e é uma coisa que eu ainda preciso me restaurar. O Senhor me perdoa porque esse pecado é gostoso para mim e eu quero me libertar disso a cada dia. Senhor, eu coloco a vida dos meus irmãos, aquele que está ouvindo essa mensagem, se essa mensagem servir para um, Senhor, para mim já valeu a pena. Senhor, em nome de Jesus, levanta aquele que está caído, levanta, Senhor, levanta aquele que acha que está de pé, cuide-se para que não caia. Senhor, levanta-nos como igreja, que nós estendamos as mãos uns para os outros, não julguemos, mas que nós possamos ser baluarte para que outros, Senhor, se convertam a Ti, para que outros consigam ter uma vida de santidade. Ah, Senhor, abençoa esta vida. Levanta pessoas para andar com Ele. Levanta, Senhor, pessoas para andar com ela. Levantam pastores sérios. Levantem presbíteros sérios. Levantem, Senhor, diáconos sérios. Pessoas da casa sério para andar com essas pessoas, Senhor.
Ah, Deus, aqueles que estão envolvidos em pornografia, sei o que sente nojo de si mesmo, quantos estão pensando em suicídio nessa hora, eu dou uma ordem agora, espírito de morte, seja paralisado, anulado, e que você vá para o lugar que o Senhor determinar agora, no nome de Jesus, espírito de morte fora, espírito de prostituição fora, espírito de glutonaria fora dessa vida, em nome de Jesus, que essa pessoa consiga viver além, que essa pessoa consiga romper, em nome de Jesus, aquela pessoa que é presa na sexualidade ninfomaníaca, em nome de Jesus, seja liberto pelo poder que há no sangue de Jesus. Eu declaro: o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, que você consiga se voltar para o Senhor, que você consiga declarar que você é templo do Espírito Santo, que você consiga dizer como o profeta Isaías: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, que você possa ter certeza que o Espírito do Senhor está sobre você, que você queira viver essa vida de santidade, porque o Deus que habita em você é santo, que você consiga vencer a guerra contra o pecado, que você consiga declarar: o pecado não pode mais me dominar, lá vem o príncipe deste mundo e nada lhe tem sobre mim, em nome de Jesus, que eu e você consigamos correr a carreira, vencer em nome de Jesus. Que esse vídeo possa ter sido bênção. E você que está pensando aí agora em suicídio por causa do seu pecado, porque você não aguenta mais esse pecado, eu quero declarar agora vida sobre você. No nome de Jesus, espírito de morte pode sair dessa vida agora. Em nome de Jesus. Amém. Beijo.